Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, diga nessa noite. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Oremos, agradecemos ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor neste exato momento. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor, a nossa adoração nessa noite no culto do pão. Queremos, Senhor amado, louvar o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos louvar e bendizer, Pai, por essa rica e gloriosa oportunidade. Senhor amado, é bem, Senhor amado, que alguns dos seus servos foram acometidos, Senhor amado, por essa virose, por essa gripe, inclusive a mim. Mas estamos aqui para te adorar e agradecer, Senhor amado, te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Louvar, Senhor amado, por o Senhor estar cuidando dessa obra. Louvar, Senhor amado, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, que é o fator de nós não sermos consumidos, meu Deus. Que nessa noite o Senhor possa cheirar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Viemos aqui com um propósito, Senhor amado, de aprender um pouco mais da tua poderosíssima palavra. Que nessa noite o Senhor possa cheirar o nosso culto, Senhor amado, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. E você senta glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui para estar adorando ao nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Jesus, irmã. Ele dá oportunidade para a glória de Deus. Aleluia. Mãe Maria Stephanie está com a oportunidade dessa noite para a glória de Deus. Logo após, a irmã Emily também dá a oportunidade, a irmã Edneia, adorando o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Aleluia. Salve uma igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando o número 18 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Grata nova a Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do
do Salvador, segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, ó Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com oferta e obras mornas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador, meio de salvar-se inventa, clame e rogue em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra de Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Amém. Agradeço minha oportunidade. Aleluia, Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar Minas 5. Glória a Deus.
Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor? Levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha. Pegue a Bíblia, procure aí o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos juntos. Como temos o costume, eu leio um versículo, a igreja lê o outro. Isaías, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. O reino do Messias é pacífico e próspero. Aleluia. Esse epígrafe aqui da leitura que vamos fazer. Isaías, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Todos juntos, o versículo de número 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Diga graças a Deus. Então, o reino do Messias, ele é pacífico, e também ele é próspero para a glória e louvor do nome de Deus. Aleluia. E nós que aceitamos Jesus e servimos a Ele, já desfrutamos do seu reino. Pois se estamos em Cristo Jesus, não há condenação alguma para nós. Aleluia. Todas as coisas já são feitas novas em nossa vida. E já desfrutamos. É claro que esse desfrutar aqui na terra é só uma pontinha do reino glorioso do nosso Messias e Salvador. Aleluia. Ele é maravilhoso. Levante a tua mão. Ore comigo. Agradeça ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos, os teus milagres. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos a qual o Senhor tem nos dado, tem operado em nossa vida. Louvamos e bendizemos, ó Pai, nesta noite, na tua presença, porque o Senhor cuida de nós. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos preserva vivos nesta terra. Pai, no teu nome glorioso confiamos e estamos guardados. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao nome do Senhor nessa noite, mas agora com as nossas contribuições, dízimos, ofertas, votos, você que fez na presença do Senhor. Quero convidar aqui o diácono Fábio para estar orando com todos os irmãos que irão contribuir para mantimento e manutenção da casa do Senhor nessa noite. Amém. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo de número 12, está escrito que o rei Joás manda reparar o templo. Versículo 4. E disse Joás aos sacerdotes todo o dinheiro das coisas santas que trouxera à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente à casa do Senhor, os sacerdotes o recebam
cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor mostra que quando a gente honra o Senhor com as nossas finanças, a gente está ajudando a reparar o templo, a cobrir um buraco que está aberto, né? A fazer com que a casa do Senhor seja mais plena para o uso do próprio povo de Deus. E assim nós oramos ao Senhor neste momento, que a gente pode honrá-lo através das nossas finanças. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos aqui na tua Assembleia, Pai, ouvindo a tua palavra e fazendo a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Chegou o momento da gente te adorar também, Pai, com as nossas finanças, e nós rogamos a ti, Senhor, que sejam abertas as janelas do céu e sejam derramadas bênçãos na vida dos teus servos, Senhor, que haja bastante abundância de alimentos nos celeiros dos teus filhos, Senhor, e que não venha faltar nada, que o Senhor possa abrir as portas do emprego, Pai, a transformação do carro, e que teus servos possam se gloriar no teu santo nome. Nós te agradecemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem trouxe sua contribuição? Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor nessa noite. Hino da harpa cristã 305. Aleluia. Vamos lá, Igreja do Senhor, todos juntos, em uma só voz. 305. Soldados somos de Jesus, e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Porque a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. E a igreja canta: em breve vamos terminar a batalha aqui, aleluia, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, se jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combaterá é vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Que coisa linda! Em breve vamos terminar a batalha. E pra sempre descansar com Jesus ali. E todos os que são fiéis ao bom capitão, aleluia,
Senhor quer a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus cantar, e da salvação falar, amar ao Senhor. E você fica de pé cantando o nome do Senhor. E breve vamos terminar. Imagine a batalha. E são inúmeras batalhas, aleluia. E pra sempre descansar. Você imagine aí, com Jesus, e todos os que são fiéis ao bom capitão, aleluia, são de receber aos pés como um galardão, aleluia. A voz não está muito bom, mas é para a glória de Deus, aleluia. Levanta a sua mão para o céu, igreja, aleluia. Em breve nós vamos terminar essa batalha aqui nessa terra, aleluia. Imagine receber louréns, imagine receber galardão da parte do Senhor por todas as batalhas vencidas, aleluia. Quantas renúncias, quantas pelejas, mas maior é Deus que te dá vitória, que te fortalece, que te renova manhã após manhã, aleluia. Senhor, eu quero apresentar a vida do teu ungido, do teu servo, pastor da igreja. Usa ele, Senhor, mais uma vez, com poder, autoridade, sabedoria e eloquência. Estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nos exorta, consola e edifica, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Livro dos Salmos. Glória. Salmos de número 51. Aleluia. Aleluia. Nosso culto, o ensino da palavra de Deus. Aleluia. Jesus é bom, irmãos. O mestre dele é a palavra. Ele é o verbo. Glória a Deus. Salmo de número 51. Verso de número 5. Aleluia. Salmo de número 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele. Este salmo ele foi uma composição do rei, já rei Davi, coroado, vitorioso em muitas batalhas. Mas esse salmo ele foi compilado pelo flagelado Davi, o que está caído, abatido, o que está sendo literalmente acusado por Satanás e por todos os judeus da época que sabiam do seu pecado. Não era só o reino espiritual que o acusava. Muitos guerreiros do exército estavam desapontados com Davi. Muitos príncipes, muitas mulheres, nobres, senhoras, jovens, muitos moços também estavam desapontados com Davi.
mas lá em cima no céu, o Deus vive. Glória a Deus. Que nada passa despercebido aos seus olhos. Estava assistindo Davi para ver qual seria a atitude dele nesse episódio. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo ele foi composto quando Davi encomendou a morte de um dos seus principais guerreiros, Urias. E foi compilado esse salmo de número 51 também, porque Davi encomendou a morte de Urias, porque Davi estava apaixonado pela esposa daquele guerreiro, já havia consumado um ato de adultério com ela. E esse adultério, em primeiro lugar, contra Deus, contra o esposo daquela mulher. E eu quero ler com vocês o verso de número 5. As palavras de Davi. Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos lá juntos ler no 3, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O que eu vou falar hoje aqui, irmãos, talvez aí uma ou duas pessoas no máximo no nosso meio que não sabia disso. Que é o quê? É que já vem aí, ao longo de muitos anos, sendo divulgado que Davi não era filho de Jessé. Jessé é o nome do pai de Davi. Uma única vez na Bíblia é mencionado um outro nome para Jessé, que é Isaí. Isso, né, talvez o tradutor deixou, quem sabe a critério de informação com respeito ao J, que houve uma época que não existia o J, e foi feito estudos e procuraram um jeito de adaptar e melhorar o alfabeto. Aí os homens criaram o J, e não só o J, mas uns outros também. Então, se fosse numa tradução mesmo, original, em vez de ser Jessé, tira o J. E no lugar do J coloca o I ou Y, Iessé. E no diminutivo fica Isaí. Você pode um dia ler o livro de Samuel e você encontrar lá falando de Davi e falando do pai dele, mas não tratando como Jessé, mas sim como Isaí. Não tem erro, é a mesma pessoa, não muda nada. E isso vem sendo divulgado ao longo de alguns anos, que Davi é filho de adultério, é fruto de adultério. Já ouvi tantos e tantos pregar. E assim como vocês, o pastor Elvis aqui, ele não engole qualquer coisa. Eu vou ler, eu vou pesquisar, eu tenho que buscar, eu tenho que pegar informação. E o principal método e infalível de buscar informação para tirar dúvidas do que se prega, do que se ensina, glória a Deus, é examinar as Escrituras. Aleluia. É ler minuciosamente a Bíblia Sagrada, estudando, orando ao Senhor, buscando direcionamento, porque a Bíblia, o autor espiritual e verdadeiro da Bíblia, está presente em nossa vida, no nosso dia a dia. Então, se lemos a Bíblia, oramos ao Senhor e pedimos que Ele abra os nossos olhos e nos mostre, Ele faz. aleluia, Ele é diferente. O irmão Elivaldo, ele escreveu um livro, e esse livro foi traduzido em algum idioma lá do país da África, e alguém lá comprar esse livro, a pessoa, quando estiver lendo, ela pode até
buscar entender certas palavras do livro, e é prático e próprio de se afirmar que geralmente a pessoa não vai entender, porque ela não vai ter a pessoa do autor lá presente para explicar. Agora, se ela pegar o livro, viajar, vir ao Brasil, buscar cidade de Porto Velho, buscar o endereço da casa do irmão Nivaldo, olha, eu sou do país Estado, eu vim de Guiné-Bissau, eu comprei um livro seu, tem uma parte aqui que eu não entendo, eu vim aqui para você, autor, me explicar. Aí sim ele vai entender. A Bíblia é diferente. O autor da Bíblia, ele está na nossa vida, dia após dia, ele cuida. E o principal, o autor da Bíblia, ele não é mudo, ele é Deus, tem boca e fala. Ele tem ouvidos e ouve, olhos para ver, e a mão dele não está retida, ela se estende para tocar, e os pés dele não é engessado, duro, petrificado, não, está livre. E ele caminha de encontro para o crente que busca compreender a sua palavra e louvar e bendizer o seu nome. Então é um erro isso, irmãos. E para a gente dar continuidade nesse assunto, essa história de que Davi não é filho de Jessé, Davi é fruto do adultério da esposa de Jessé com um escravo, né, da aldeia lá de Belém, onde Jessé morava. Isso é mentira do diabo, isso é conversa de Satanás. E isso surgiu, tem aí os seus aproximados 250 anos, essa conversa de que Jessé não é o pai de Davi. E onde surgiu isso? De uma fonte criada por um judeu chamado Isaac, fonte esta conhecida como que? A Cabala, ou Cabalá, que é um tentáculo do judaísmo, só que esse tentáculo chamado Cabalá é esotérico, é meio envolvido com misticismo, meio inclinado para espiritismo. E foi esse tal de Isaac, deixa eu ver o nome dele, Isaac Líria, que começou a disseminar essa conversa fiada, porque ele detestava os cristãos, odiou o Cristo da igreja, o Cristo nosso Salvador. E Satanás sabe muito bem como trabalhar para causar confusão na mente de alguns. Porque se Jesus não é, se Davi não é filho de Jessé, então a profecia do Messias não se cumpriu ainda. Olha só como o inimigo trabalha para causar discórdia e confusão nas mentes. Mas examinando as Escrituras, hoje nós vamos, já sei, talvez alguém aqui também já sabe, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Glória a Deus. Mas nós vamos ver a luz da Bíblia Sagrada que Jessé verdadeiramente é o pai do menino Davi. Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Ruth. Glória a Deus. Ruth. Capítulo de número 4. A partir do versículo 18, nós temos aqui os primeiros escritos de informação, a letra de informação da Bíblia com respeito à casa de Jessé. Ruth, capítulo de número 4, a partir do versículo 18, são as últimas palavras do livro. E o livro de Ruth se encerra com essas palavras. 4:18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Quem é Pérez? É filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Judá é o fundador do clã, ou da tribo de Judá. Aleluia. E um de seus filhos chamou-se Pérez. Pérez gerou
Esrom. Esrom gerou Arão. Esse Arão não é o Arão da casa de Moisés, não. Tá bom? Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Ele não adotou Davi, ele gerou Davi. Aleluia! Glória a Deus. Então nós temos aqui a primeira informação da originalidade oficial, da paternidade de seu Jessé ou Isai com respeito ao seu filho Davi. Mas antes vamos ler o versículo de número 17, o que diz aí, ó, ainda no capítulo 4 do livro de Ruth, versículo 17. Oficialmente aqui o martelo é batido, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é pai de não, pai de Davi. Tá aí. Glória a Deus. Tem alguma dúvida quanto à paternidade? Glória a Deus, aleluia. De Davi? Não. A Bíblia é bem clara em afirmar. Aqui fala do casamento de Boaz com Ruth. A Ruth foi bisavó de Davi. E isso é bem claro no texto. Que Boaz, bisavô de Davi, deixa bem claro a sua prole. Vamos ver outro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Versículo de número 1. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Aleluia. Agora esse texto aqui, ele é descrito muitos anos depois do texto que a gente acabou de ler, lá em Ruth 4. Agora vamos 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque Deus já havia rejeitado Saul por suas desobediências. E o profeta Samuel ainda orava a Deus, porque era um pastor, era um líder, e ele estava executando exatamente a sua função: orar pelas ovelhas e orar também por quem não está tendo mais características de ovelhas. E Deus apareceu a Samuel e disse: pode parar de orar por ele, não te preocupes mais em oração por esse homem, porque eu já o tenho rejeitado e já escolhi um novo rei para sentar-se no trono e comandar a minha nação. E Deus falou: então pega a tua botija de azeite, vem a Belém, a casa de Jessé, porque lá te farei saber quem é o novo rei que eu já escolhi para essa nação. Então Deus pergunta: mas até quando era dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? E Deus diz: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita. Belemita porque ele era morador de Belém. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então é dentre os filhos. Deus disse: eu já tenho me provido, eu já escolhi, eu já me antecipei nos negócios do meu povo e já escolhi um dos filhos de Jessé. Vai mais adiante, capítulo 22 aí. Glória a Deus. Versículo de número 3.
Esse texto aqui também está bem distante desse outro texto que acabamos de ler, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, agora capítulo 22, quando já oficialmente Davi era pré-conhecido como o novo rei de Israel, e Satanás já tinha enchido de ciúme e de ódio o coração de Saul contra Davi, e Saul procurava destruir a vida do rapaz Davi, buscando fazer, isso é Satanás, buscando fazer com que a promessa de Deus não se cumprisse. Porque se Davi não chega ao trono, não chega ao reinado, logo a profecia do nascimento do Messias iria cair por terra e não se cumpriria. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. E o que Davi fez? Buscou proteger seus pais. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Aleluia. Então Davi está dizendo ao rei Moabita, ele disse: eu trouxe o meu pai e minha mãe para que fique aqui convosco, porque eu não posso andar de uma região para outra carregando comigo na caravana esse casal de anciãos, meu pai Jessé e minha mãe, que a Bíblia não nos mostra o nome dela. Então tem aqui o texto mais uma vez nos afirmando, Davi está falando com suas próprias bocas e palavras: rei Moabita, deixa meu pai ficar aqui, minha mãe também, guarde, receba os meus pais aqui e dê a eles guarida, proteção e conforto, até que eu saiba o que Deus vai resolver na minha vida. Aleluia. Olha a preocupação de Davi com o seu pai e sua mãe. Só abrir um parênteses aqui. Não pensa você, né, que Deus te chamou, Deus vai te usar, tem te usado e há de fazer coisas melhores e maiores na tua vida, que a tua família está isenta de retaliação e de perseguição. Não está. Por isso é que é meu e teu dever orar, buscar a proteção divina para você que ainda tem pai e tem mãe. Para mim, só mãe. Porque Satanás, ele vai buscar de algum jeito atacar a nossa casa, atacar a nossa família. E nós temos que estar sempre buscando o Rei, o Deus de toda a glória, pedindo para que Ele dê guarida aos nossos pais, que Ele dê proteção à nossa família, e assim Ele há de fazer para a glória e louvor do nome de Deus. O chamado é pesado, tem perseguição, e às vezes o diabo não vem cara a cara conosco, mas vai atrás de alguém da nossa casa, da nossa família, e nós temos que estar aos pés do Rei, buscando a proteção para nós e para toda a nossa família, aguardando para ver o que há de suceder com o propósito das promessas e do chamado que Deus nos fez para a glória e louvor do nome dele. Quem pode, diga graças a Deus. Vamos a mais um texto, Crônicas, 1 Crônicas. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver a casa geral, uma visão da casa de Jessé. Capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Primeira Crônicas, capítulo 2. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Primeira Crônicas, capítulo 2, a partir do 10. E Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nazon, príncipe dos filhos de Judá.
Naasson gerou a Salma. Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Osem, o sexto. E a Davi, o sétimo. Mais uma afirmação bíblica de que Jessé gerou a Davi. Ele não adotou, eu repito, Jessé não adotou Davi, não assumiu Davi, não, ele gerou. Aleluia. Davi é fruto dos lombos de Jessé. Aleluia. Mas não para por aí. 16. As duas irmãs de Davi, e foram suas irmãs Zeruiá e Abigail. Pronto, duas mulheres, Jessé gerou. Mas tem um negócio na fonte judaica, que Davi ainda é mais novo que essas duas mulheres. Davi é o caçula, é o último filho. Mas como o texto vai nos informar, e é sempre assim na Bíblia, coloca sempre os homens na genealogia, e por último as mulheres, quando são citadas, dá-se a entender que Davi era o sétimo filho, e isso na ordem masculina. Porém, as duas moças ainda tinham mais idade que Davi. Davi era o último filho, era o caçula dentre todos. Então, na verdade, na lógica, em vez de ele ser o sétimo da casa geral, ele é o nono. Mas na ordem masculina, ele é o sétimo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então nós temos aqui mais um texto que nos afirma que Jessé gerou a Davi. E o que ser Isaac Lira começou a ensinar mais de 200 anos, quando ele escreveu os primeiros contos da Cabalá, é obra de Satanás, porque Satanás é quem é o pai da mentira. O diabo é quem vem para trazer o engano, para torcer a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, que a sua palavra mantém-se fiel para a glória e para o louvor do nome dele. Nós lemos Isaías. Eu quero ler mais uma vez. Isaías 11, 1. Isaías 11, 1. O reino do Messias é pacífico e próspero. Olha a promessa de Deus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Se Jessé não gerou a Davi, logo Jesus não é o Messias, pelas palavras da Cabalá. Mas nós, a igreja, sabemos que Jessé gerou a Davi, e que Davi é filho de Jessé, e que do tronco de Jessé, através de Davi, o primeiro rei da casa de Jessé, nasceu o Messias, que reina para toda a eternidade, aleluia, e o seu reino não tem fim, como é a promessa de Deus. E no mesmo capítulo 11, no versículo 10, ratifica-se esse assunto. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Ele está falando de quem? Vai perguntar pela raiz de Jessé. Perguntará por quem? Por aquele que é da dinastia do filho de Jessé, Davi.
e este é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Como reconheceu Satanás quando estava incorporado naquele homem lá em Gadara, porque aquela legião, ao se deparar com aquele do tronco de Jessé, da linhagem eterna, constituída por Deus através do reinado de Davi, desesperado, aqueles demônios se atiraram aos pés do Senhor Jesus e clamou dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo. E Jesus disse: cala-te e sai dele. E isso aconteceu para a glória do nome de Deus. Se Jesus é gerado de um adultério, como falam alguns dos judeus com respeito ao nascimento de Davi, logo Jesus não pode ser o Messias. Mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, por isso que eu insisto na minha vida e te aconselho, melhor do que qualquer tipo de estudo e ensinamento é se agarrar às páginas da Bíblia Sagrada, ler, examinar, reter no coração, e aquilo que não entende, orar ao Senhor, e Ele revelará para a glória e louvor do nome dEle. E esse texto se repete, sabia? Romanos 15. Romanos 15. Novo Testamento, logo depois de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 15, 12. Olha o apóstolo Paulo repetindo as palavras de Deus proferidas por Isaías. Está escrito, e outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. É Deus. Então, repete, afirmando que é do tronco, ou seja, dos lombos de Jessé, da raiz de Jessé, através de Davi, é que nasceu o Messias, o nosso Salvador. E nós temos alguns textos bíblicos do Novo Testamento reafirmando que Jesus é filho de Davi. Porque se Jessé não é o verdadeiro pai de Davi, para que clamar então para um homem comum e natural desta terra? Mas nós sabemos que não é assim, pois aquela mulher, aleluia, em Mateus capítulo 15, versículo de número 22, aquela Sírio-Fenícia que tinha uma filha doente, possessa de demônios em casa, quando foi até Jesus Cristo, ela clamava bem alto atrás da multidão, buscando receber o milagre das mãos de Jesus. E ela clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus parou para ouvir ela dentro da casa onde Jesus estava, e ela recebeu o milagre para a filha dela, pois a moça foi liberta e transformada para a glória e louvor do nome de Deus. Ainda em Mateus, aleluia, capítulo de número 20, versículo de número 30, está escrito que lá em Jericó tinha dois homens cegos, e eles clamavam: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi. E Jesus parou na mesma hora, aleluia. Nota-se que o texto nos informa dizendo que lá naquela época, quase 2000 anos atrás, já tinha judeu usado pelo diabo para tentar difamar Jessé, para tentar caluniar Davi. E eles diziam: ele não é filho de Davi, ele não é rei, ele não é do tronco, da raiz de Jessé, não. Ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele é Jesus de Nazaré. Mas aqueles dois cegos, com a visão espiritual aberta e bem aguçada, eles clamavam pedindo ajuda, e clamavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou na mesma hora.
Porque eles não acreditaram na mentira de Deus. Eles confiaram no que eles entendiam já da palavra de Deus. E Jesus parou e restaurou-lhe a visão para a glória e louvor do nome de Deus. Leia mais a Bíblia, examine as Escrituras. E você vai ver que todas as vezes que Satanás vier, como a gente fala, né, com sapatinhos de algodão, para tentar te enganar, você tendo conhecimento da palavra de Deus não vai cair em heresia, nem vai se apostatar da fé. Vai permanecer acreditando no que está escrito na Bíblia Sagrada, crente, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então lembre-se disso. Talvez você já até tinha se deparado com esse assunto. Mas não é verdade isso. Não é verdade. Está aí, a gente viu os textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, afirmando que Davi foi filho legítimo de Jessé. Quem pode, levante a mão e diga glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Pastor, e reafirma na genealogia de Jesus também. Oi? E reafirma na genealogia de Jesus, Mateus 14. Também. Genealogia com respeito a isso. Com Mateus e Lucas. É reafirmado esse assunto, genealogia do Messias, para a glória e louvor do nome de Deus. Então não deixe o diabo se infiltrar com seus estudos de heresias, de engano, com as suas mentiras. Mas pastor, a gente leu o Salmo 51, e o que tem a ver o Salmo 51 com todo esse assunto que nos foi pregado nesta noite? Que tem a ver, glória a Deus, é que esses homens, eles se valem do Salmo 51, verso de número 5. Eles afirmam que essas palavras aqui, ó, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, é Davi falando dele mesmo, mas não é. É Davi orando ao Senhor por sua vida, e aqui nesse salmo ele está usando a sua boca para falar como se ele fosse aquela criança recém-nascida que Deus já havia falado que ia morrer. O filho dele, do adultério com a mulher de Urias, sabia o nome dela? Batseba ou Betsuá, dependendo da tradução, é a mesma pessoa. Então Davi aqui está falando com respeito a como aquela criança foi gerada. Ele fala dele nesse salmo, mas ele também ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, pedindo misericórdia daquela criança, daquele recém-nascido. Mas está escrito que mesmo Davi orando, buscando, Deus já havia declarado através da boca do profeta Natan: esta criança não vai prosperar, não vai adiante, porque Deus já havia decidido, e acabou. Quando Deus decide, acabou. Pode. Ele decidiu. Mas Deus é tão bondoso e maravilhoso que como aquela mulher agora ficou viúva, ela não tinha nada a ver com a morte do seu marido, porque ela não estava de comum acordo com Davi, ela nem sabia. Ela recebeu a notícia depois. Nessa parte da morte de Urias, ela não tinha nada com isso naquele episódio. Aí Davi já estava cego, apaixonado mesmo, pegou ela, trouxe para casa e casou-se com ela. E da união Davi e Betseba nasceu Salomão. E Salomão nasceu naquele casamento, agora oficial. Mas Deus tinha falado através de Natan: Davi, o menino não vai prosperar, essa criança morre, não sabemos nem o nome. Mas Deus prometeu para ele: mas o teu pecado está lançado para trás de mim, no mar do esquecimento, está perdoado.
mas tu há de colher a semeadura pelo teu ato. Aleluia, Deus. E Deus logo promete que dele nasceria uma criança, a qual essa criança muito iria agradar ao Senhor. Aleluia. E Deus deu o privilégio para Davi de gerar Salomão. E Salomão foi criado aos pés de sacerdotes e bons profetas de Judá. E foi um ótimo rei, um bom príncipe em Israel, para a glória e louvor do nome de Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Que a palavra de Deus produza resultados em nossa vida para qual foi mandado. Que Satanás, no nome de Jesus, ainda que ele se aproxime de nós e venha nos tentar, venha de algum jeito procurar o nosso mal, procurar nos derrubar, procurar nos ludibriar, que o sangue de Jesus poderoso sobre nossa vida abra os nossos olhos e que haja toda a atenção de nós, aleluia, para nos desviarmos dos laços, das armadilhas do diabo. Pai bendito e Deus grandioso, te agradecemos, Senhor dos exércitos, aleluia, por tua palavra. Não nos deixe só na caminhada, Deus Jeová. Nos livra dos males da jornada. São muitos ataques do adversário, são muitas as propostas indecentes, camufladas de boas propostas do inimigo para nós. Pai, aleluia, nos livra, Senhor, e não nos deixe cair no laço do engano do diabo. Muitos têm caído, está escrito, aleluia, mas a igreja conhecida biblicamente como a igreja remanescente, esta igreja persevera vigilante. Esta igreja, ela tem de decidir até perder-se por caso, mas para permanecer fiel ao Senhor, para permanecer firme em tua palavra, para permanecer, aleluia, de cabeça erguida, caminhando pelo caminho verdadeiro da salvação. Pai, nos guarda, nos livra, nos protege, confirma o teu milagre, a tua bênção e a tua bondade. Continua conosco, ó Pai, cada dia mais, continua conosco. Oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos concordam, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Já vamos encerrar o nosso culto. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Agora, dia 12, nós temos um culto para os casais. Então já está quase tudo preparado, né? Para que a gente possa nos reunir. A gente vai mandar o endereço certinho para os irmãos, as irmãs, para que no sábado nós possamos nos reunir e ter um culto de confraternização. Os casais com o Espírito Santo, Jesus e o nosso poderoso e eterno Deus. No final das duas ministrações da palavra, hoje já falei com o pastor Eduardo Melo. Amanhã ele vai estar saindo lá de Alta Floresta, se deslocando a Porto Velho. E sábado ele vai estar conosco, ele e sua esposa, irmã Cleide, para a glória de Deus. São os meus pastores. Pai, verdadeiramente paz na fé do pastor Elvis, pastor Eduardo Melo e sua esposa, irmã Cleide. Casal que eu tenho orado por eles. Dei um pouco de trabalho para eles quando eu era jovem, tá? Mas é coisa assim como, oh meu Deus, trabalho, um pouco teimosinho. Não faz assim não, Elvis. Aí daí a pouco o Elvis está fazendo. Mas eu não falei contigo, jovem. Me perdoa, pastor. Eu vou andar aqui do que o senhor falou. E quando eu tomei decisão de obedecer a palavra que ele me ensinava, as coisas mudou para a glória e louvor do nome de Deus. Eu tinha uma namoradinha e a esposa dele falou: não é a esposa do Elvis, isso é um laço do diabo. E eu fiquei bravo com ela, fiquei com raiva dela. Só porque ela já é casada, não quer que eu case também. Mas graças a Deus que Deus nos leva. Eu fiquei bravo no começo, mas depois eu resolvi obedecer. Larguei mão daquela moça. E Jesus me trouxe para Porto Velho e conhecer essa joia que Deus colocou na minha vida. É filha, ele é maravilhoso. Agora algumas irmãs não confirmou, né? Algumas irmãs, o esposo não é crente. Aí não pode fazer nada. Mas não podia só ela não pode.
Só os casados. Tem que ir, né, o cônjuge junto. Tá bom? Então levante a tua mão mais uma vez. Diga: Jesus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem entregue na minha vida. Diga: Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor me concede. Diga: obrigado, Jesus, pela clareza da tua palavra ao meu coração. Diga: em nome de Jesus, me guarda, me livra e me protege. Diga assim: não só a mim, mas toda a minha casa e toda a minha família. Diga: em nome de Jesus, eu creio. Diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, e todos digam amém. Uma salva de palmas à palavra de Jesus. Para encerrar, agora vem aqui à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Esposa,